Boa tarde a todos vocês que estão a assistir o Street Show. Sou o Frandival. Hoje estou muito feliz de receber uma grande jornalista que vai falar sobre a importância da família em nossas vidas. E antes de começar, não esquece de seguir o Street Show nas redes sociais. Boa tarde, Ingrid Nascimento. Seja bem-vindo ao Street Show. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Bom, de primeiro plano, né? Agradecer ao público que está nos assistindo e que hoje nós possamos falar um pouco do que é uma família, né? Sim. E o que dentro da família pode ocorrer em diversos fatores. Exatamente. Mas, mais uma vez, agradeço por esse convite e que venham ver muitos outros. E hoje também você está acompanhando, né? É o amor da tua vida? Qual é o teu nome, por favor? Boa tarde, seu Ramon. Sou do País. Ele tá nervoso. Eu era assim também. Normal. Não, eu falo dele. É o meu noivo, o Ramon. A gente noivou há um mês. Ontem mesmo a gente apresentou o nosso noivado no pastor da minha igreja. Parabéns. E há mais ou menos umas 2 semanas apresentamos na igreja dele. Nós somos do mesmo ministério, porém cada um na sua igreja. Muito parabéns. Eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque o Deus diz que um casal cristão precisa andar lado a lado com Deus. E o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa precisa ser leal ao seu marido. Mas para quem não te conhece, você pode apresentar, falar um pouquinho sobre você, quem é você, o que você faz na vida. Bom, como já havia dito, sou Ingrid Nascimento, sou jornalista há 5 anos. E há mais ou menos 2 anos, 2 para 3 anos eu acho, que eu conheço o Frandi, porque nós fizemos parte de um curso de repórter, por incrível que pareça, lá na Paulista. Nós estávamos fazendo esse curso, é um curso prático, a qual nós fazíamos reportagem de verdade, não só uma encenação. E lá fizemos essa amizade. Pouco tempo depois, nós fomos convidados a participar de um podcast com a nossa amiga também, a Mira Borges. E lá conhecemos a Cleide Alencar, que é, além de apresentadora do podcast, ela também é professora e atriz. De teatro, né? Isso, atriz de teatro. E de lá pra cá nós estamos nos encaminhando, né? O Frandi nas redes sociais. O primeiro movimento dele foi no Kawaii, agora ele está mais forte no Facebook, né? Graças a Deus. Eu também estou me movimentando pelas redes sociais, apesar de fazer alguns freelances. Eu tenho meu canal no YouTube, tenho meu Instagram. Para quem quiser seguir, é Indy_Nascimento_oficial. Segue lá. Isso. E temos também o Facebook, Ingrid Nascimento. Aí é só vocês irem lá. Estarei lá postando algumas coisinhas, vocês poderão conhecer melhor a minha vida, né? Meu trabalho, quem sou eu no meu dia a dia. E é isso. E estamos aqui para algo futuro, né? Sem contar também uma novidade que eu acabei não contando para vocês. Estou também me encaminhando para um curso de letras, né? Então, além de ser jornalista, serei letrada também daqui a um ano, se Deus quiser. Eu também, como estrangeiro, eu preciso este curso muito, né? Para me ajudar muito no português. Sabe, português é um idioma que não é fácil falar bem, né? Às vezes você fala uma coisa, depois você escuta, você fala, o que eu farei, tem um verbo que eu conjuguei errado, né? No tempo errado, né? Principalmente para mim que é estrangeiro, esse curso vai ser muito bom para mim. Eu tenho que fazer também. Eu vou ver você na televisão também, né? Porque você é uma grande jornalista, né? Em nome de Jesus. Eu lembrei que você falou que faz uma faculdade, né? Isso. Então, eu havia finalizado a faculdade de jornalismo quando você me conheceu.
Até então eu havia feito também. Eu achei de me aventurar, sabe aquela pessoa que gosta de conhecer Sim. outras áreas além da. É curiosidade, né? Isso, daqui está. Eu me aventurei em conhecer o meio de estética, então eu fui fazer um curso de maquiagem para poder entender melhor sobre o assunto da beleza, né? Pelo fato de eu ser mulher, já ajuda. E também para incentivar outras mulheres a se sentirem melhores consigo mesma, né? A poder perceber a própria beleza que tem dentro de si. Então, eu falei, vou procurar saber como que funciona, né? Apesar das pessoas pensarem, maquiagem é uma coisa muito simples, que você só passa aquilo no rosto e pronto. Não, se você não souber qual tipo de maquiagem, qual a cor que você utiliza no seu rosto, não vai ficar legal. Mas você já tem o seu estúdio também de trabalho neste profissão? Então, nós temos algumas coisinhas sim. Eu tenho o meu material, eu posso sim fazer na casa das pessoas, eu posso fazer em algum estúdio, eu posso também fazer na minha casa. Então isso não é empecilho. Antes de contar tudo, já falar o seu Instagram, se alguém quer te contratar para poder entrar em contato com você? Então, através do meu Instagram principal, que é o Indy_Nascimento_oficial, eu tenho o meu outro Instagram, que é somente o de maquiagem. Indy_Studio_Make SN. Por quê? Antes era só Studio Make, mas eu descobri que tinha um outro estúdio com o mesmo nome do meu. Você faz Aí eu falei, então vou deixar mais original. Vou deixar com iniciais do meu nome, né? E do meu sobrenome. Aí pelo menos não vai ter nenhum problema. Mas é isso. Seguir minha página oficial, você consegue achar outra página de maquiagem e lá eu posto algumas coisinhas sobre maquiagem em alguns momentos. Um toque de beleza para transformar o seu dia, entrar em contato com Indy Studio, porque você merece. Eu sei, gente, fazer já entrei em contato com ela. De noiva também, tá bom? De noiva aí, entrar em contato com ela, vai dar um trabalho bem feito, viu, gente? Sim. Street Show We Believe in Family. Hoje vamos explorar a importância da família, como ela muda a nossa identidade e nosso bem-estar. Mas para você, o que a família significa para você? Como que você entende a família? Bom, eu vou te explicar desde o princípio. Eu, desde muito nova, eu vejo a família como algo principal na vida de um ser humano. Que é através da família que é constituído a formação do ser humano. No seu âmbito individual. Exatamente. Eu, no meu caso, eu cresci numa família matrimonial. Pai, mãe, irmã. Porém, com o passar dos anos, de uns 2 anos pra cá, houve a divisão da família. Eu confesso pra você que é algo complicado de saber lidar, porque você tá acostumado com uma coisa e do nada tem que saber lidar com outra. Bem mais difícil, né? Porque a forma de separação não foi legal. E, enfim, eu acredito que se não tiver uma boa estrutura dentro da família, não tem como a pessoa ter uma vida boa. Eu não vou falar pra você assim, você não tem a capacidade ou a possibilidade de mudar isso dentro de você. Você tem essa possibilidade. Mas até a pessoa se encontrar, se achar de verdade, encontrar o próprio eu que ela precisa fazer para melhorar a vida dela, ela vai passar por diversas tribulações, por diversas situações que não são legais para a vida do ser humano. Tudo nesse mundo nós sabemos que nada é fácil. Não. Mas você tendo a proteção, tendo a segurança de uma família, tudo se torna, digamos, mais viável. Não vou dizer assim completamente fácil, mas se torna mais confortável de seguir. Né? Entendeu? Tendo o apoio da família, tendo uma família muito bem estruturada. Quando não se tem, além da pessoa ter que se estruturar por dentro,
A pessoa tem que se estruturar lá fora, tem fora. que saber lidar com as situações lá fora, Como- acabando quebrando a cara, porque não teve ninguém lá atrás para Você poder não tem uma explicar. paz também, né? Você não tem paz também, né? Porque você não contar com ninguém, né? Você não tem De família. uma certa forma, se não tiver o pai e a mãe por perto, você fica assim, com quem eu vou contar? Muitas das vezes tem, sim, parentes que dá aquele apoio, o apoio que o pai e a mãe não deu. É. Tem irmãos, né, que tem também na listinha que você, você me mandou, tem a questão da família que só tem irmãos. A família que só tem irmãos é também uma família muito boa, porque ali tem aquela confiança. Somos do mesmo pai, somos da mesma mãe, né? ou então somos somente do... só somos juntos porque somos da mesma mãe ou porque somos somente do pai. Do pai, né? Mas tem aquela segurança, aquela confiança. Um sabe que pode contar com o outro a todo momento. E isso já é um conforto. Não vou dizer pra você que é a mesma coisa que ter um pai e uma mãe, né? Mas é uma ajuda. É algo confortante. Você fala, poxa, eu posso ter alguém com quem eu posso contar. Posso contar, né? Né? Às vezes sabe que tem pessoas que têm mãe, que têm pais, mas eles não conseguem contar com os parentes. Também. O segredo deles são as pessoas fora que sabem, né? São os amigos, né? Às vezes não tem uma boa relação com as famílias. Se não tem lá dentro de casa, eles vão ter com uma pessoa lá fora, né? Sim, sim. Tem também essa questão, exatamente. De tipo, você tem a sua família matrimonial, com o pai e com a mãe, mas eles não dão aquela segurança pra você. Eles não dão aquele espaço pra você se sentir confortável pra se abrir com eles. Como eu tenho uma boa relação com meus pais, minha mãe, como se fosse minha amiga, meu pai também, como se fossem meus amigos, né? Sabe que hoje muitas famílias dividem, às vezes, por causa que não tem uma boa relação familiar. A pessoa prefere morar na rua do que morar juntos com as famílias. Aí, nesse meio tempo, o que a pessoa pode fazer? Ela tem que trazer o filho pra perto de si. Ela tem que mostrar que ali é um porto seguro pra ele. Ah, não, mas ele faz muitas coisas erradas, ele não aceita o que eu falo. Mas você tem que procurar uma forma de fazer com que ele te entenda, porque é seu filho, saiu de você. Né? Exatamente. Então, se você que é pai, você que é mãe, não saber conduzir, não saber controlar, não saber trazer o seu filho para perto de você, quem vai conseguir? Se você não fizer isso, o mundo faz. O mundo e faz. o mundo Lá fora, não né? é legal. Não. Porque no mundo não tem coisas boas. Não. Né? E daquelas pessoas que se livram daquele perigo do mundo, sofre, mas até conseguir é complicado. Como que você passou por isso também e você não tinha uma família estável, né? Para você como ser uma boa mãe, para a educação dos filhos. Porque mais pra frente, né? Você vai ser mãe também. A princípio, não se tem manual para ser uma boa mãe, um bom pai. Essa é a verdade. O único princípio que eu acredito que é o que dá certo na vida do ser humano, quando vai constituir uma família, é você ter o princípio bíblico. Por quê? Você seguindo as escrituras de Deus, seguindo aquilo que Deus te manda fazer, tudo dará certo na sua vida. É você seguir conforme a palavra de Deus diz e aceitar aquilo que Ele está dizendo para você, que muitas das vezes você ouve, mas você não aceita. Você não recebe para si. A partir do momento que você coloca Deus na frente, falar, Deus, toma conta de tudo na minha vida e principalmente da minha família, pode ter certeza que Ele vai tomar conta e que vai dar tudo certo. Não vou dizer que não vai ter dificuldades no caminho. Vai. Dificuldades todo mundo tem. Ninguém se livra. O ser humano, o ser vivo da Terra, que está caminhando, vai ter conflitos. Discussão, mal entendido. Vai ter dificuldades. Tudo, né? Mas a partir do momento que você tem Deus na sua vida, que você segue o princípio bíblico, aqueles problemas, aquelas dificuldades, né? aquelas discussões não se torna algo gigantesco. Isso é verdade. Tem aquele problema, mas você sabe que você tem a palavra de Deus na sua vida, no seu coração, e você sabe que Deus é com você. Então você entrega tudo nas mãos de Deus. Ao invés de você aumentar a situação, você brigar, você querer agredir, afastar, né? Agredir, afastar, fugir, você vai orar. Eu acho que duas pessoas, pode ser um casal, duas pessoas que vivem juntos, que estão seguindo o mesmo caminho,
eles têm mais sorte de ter uma família saudável, né? Então, mas o mais importante é você saber receber a palavra. Como ontem mesmo eu estava na igreja e o pastor falou. Muitas das vezes, em todos os cultos que eu dou a palavra, às vezes você fala, mas não é importante pra mim. Tipo, eu escuto, mas eu não absorvo. Porque em algum momento a gente não consegue, claro, não consegue gravar tudo na sua cabeça. Não. Mas aquela palavra que foi de impacto pra você, você consegue lembrar. Exatamente. E foi isso que ele falou. Quando a palavra se torna impactante pra você, você vai lembrar daquele dia. Vai falar, você não vai lembrar todos, né? Mas vai ter um que é principal. Isso é pra mim mesmo. Isso. Aí vai ser impactante. Você vai falar, nossa, o pastor falou aquilo naquele dia. É verdade. Dentro da palavra diz assim, assim, assim. Mas se você ouve a palavra e nada é impactante pra você, e você acha que não é pra você, muitas das vezes era e você simplesmente não ligou. Não deu valor, não deu a devida atenção. Então, não só basta ouvir, mas basta receber de verdade. Basta receber de coração aberto para entender aquilo que Deus quer te falar. Muitas das vezes, você leva uma bronca dentro da palavra, porque é isso mesmo. Deus dá a cajadada mesmo na palavra. Aí você fala, poxa, mas isso eu não vou aceitar. Mas às vezes, isso que ele tá falando pra você, seria bom você aceitar, porque lá na frente você vai precisar e você vai entender que era bom pra você naquele momento, que vai te ajudar a consertar aquilo que tá errado, entendeu? Então é basicamente assim. Deus é a estrutura. Na minha visão, Deus é a estrutura familiar. Se você tem Deus na sua vida, você tem tudo. Se Deus está na frente, tudo dá certo pra você. É só você não se esquecer dele. Então, em tudo que você for fazer, vai fazer uma família, vai correr atrás de um emprego, vai fazer os seus projetos, coloca Deus na frente, que tudo dá certo. Mas eu tenho uma pergunta para você também. Para você, como faz que o amor preencha a vida de uma família? Cuidar bem do amor. Cuidar bem, né? Dá o carinho, Dá o atenção. carinho, atenção. Também respeita a sua esposa. Seja um exemplo, né? É a coisa mais bonita quando uma mulher fala, meu marido é um exemplo, né? Você já viu quando duas mulheres estão falando, falar, meu marido, esse cara tá muito complicado, né? Você viu a outra falar, meu marido, ele é um homem, ele é um exemplo para mim, né? É um exemplo para meus filhos, né? Isso é muito bom também. Antes de falar de qualquer coisa com a mulher, você vai ter que pensar, o que eu vou falar numa discussão também, né? O que eu vou falar? Essa palavra que eu vou falar, qual o efeito que vai fazer nela? Porque às vezes numa discussão você fala qualquer coisa sem pensar, né? Porque muitas pessoas assim, eles falam com muita emoção e na hora que vai sair as palavras, e qualquer coisa sai, né? Numa discussão você não controla o que você vai falar, né? E você também que vai estudar letras também, você sabe que para falar com uma pessoa tem várias formas de falar. Tem palavras que você vai falar, essa palavra não vou usar não. Talvez, se eu falo isso, para ela pode pensar uma coisa diferente, mas não é isso que eu quis dizer, né? Eu acho que para falar com uma pessoa, de qualquer pessoa, não precisa ser de mulher também, você tem que usar algumas palavras que você sabe que não vai fazer efeito na vida da pessoa. Sim, tem que ter formas e formas de falar com as pessoas. Eu confesso que quando eu era novinha, eu falava demasiadamente. Eu não queria saber se ia doer, se não ia. Eu só queria saber de eu desabafar aquilo que estava em mim, que estava me incomodando. Aí eu fui percebendo que da forma que eu falava, era de uma forma muito ríspida, né? Uma forma muito cruel. Falei, nossa, não sabia que ela era assim. Porque muitas das vezes a gente fala, mas também a gente, em algumas situações, não percebe. Não percebe, não. Acha que é natural e a pessoa que está recebendo aquilo não leva de forma natural. Exatamente. Aí eu fui aprendendo, né? Fui entendendo com a vida, com as pancadas da vida, que não é bem assim que funcionam as coisas. Então, hoje em dia, muitas das vezes, quando eu tenho algum atrito, alguma conversa, e eu quero falar tal coisa, na hora eu penso assim, eu falo, não, calma. Calma, porque se eu falar isso aqui, já era. Já era, exatamente. Aí eu dou aquela controlada aqui, tento ficar o mais calada possível, desconverso, eu saio de perto, mas tento evitar pra não
não agredir, entendeu? Porque às vezes o que é um desabafo pra nós é uma agressão pro outro. Exatamente, né? Mesmo que às vezes a pessoa tá merecendo. Tem algumas situações As pessoas às vezes tem a culpa, né? que o ser humano pede. Mas você fala, não, mas se eu for dessa forma, lá na frente eu me ferro mais um pouco, né? Falei, então, calma, vamos controlar um pouco mais isso aqui, vamos ter um pouco mais de cuidado e tonalizar também o tom da voz. Isso. Que antes eu falava alto, eu falava gritando em algumas situações. Hoje em dia, se falarem gritando do meu lado, eu falo, pelo amor de Deus, baixa a voz. Sabe que eu não aguento. Isso também ajuda também, né? Sim. Tem coisas que você fala normal com uma voz, amor, por que você faz isso? Faz isso é melhor. Numa voz bem suave, sabe? A pessoa entende, mas se você falar numa voz alta, você deixa a pessoa nervosa, né? Sim. Porque você alteando a voz, a pessoa entende que você tá brigando com ela. Você tá brigando, né? Mesmo que você não esteja. Mas até explicar que focinho de porco não é tomada, já foi. É essa situação. Com tudo isso, para você, o que fazer para superar os conflitos familiares? Olha, vou falar pra você, pra mim não foi fácil. Eu me coloco no meio porque nesses últimos anos foi o que eu mais tive na minha vida, né? Conflitos familiares, por incrível que pareça. Eu sou da igreja desde muito nova, desde os meus 7, 8 anos. Minha família automaticamente também, começou pelo meu pai. E, porém, com o passar dos anos, ele mudou de igreja, conseguiu colocar a gente dentro da igreja. Quando conseguiu, mudou de igreja, então deixou a gente ali. E ali a gente foi seguindo, né? Tiveram alguns momentos que eu fui conhecer outras igrejas, que eu dei uma afastada, enfim. Mas dentro da minha família sempre teve um certo conflito. Eu não sei te explicar de exato como que começou isso, mas eu só sei te dizer que desde quando meus pais casaram, eles tinham esse conflito com eles. Por isso que é bom, deixar uma dica aqui também, por isso que é bom no relacionamento, o casal, quando for se conhecer, quando for engatar um relacionamento sério, primeiro namore bastante, mas eu falo no namoro, não de ficar se pegando, Se mas conhece. procurar se conhecer de verdade, porque isso é o essencial, vai ser a base pro seu futuro dentro do seu relacionamento. Por quê? O namoro ele serve pra gente conhecer a pessoa, pra gente saber quem a pessoa é de verdade. Eu não vou dizer pra você que dentro do relacionamento de namoro você vai saber tudo. Não. Mas você tem que saber boa parte do que a pessoa é pra você entender e ter certeza se é isso que você quer pra sua vida. Exatamente. Por que eu falo isso? Porque meus pais, quando eles se relacionaram, eles não tiveram, digamos, um namoro. Digamos que foi assim, pelo que eles me explicaram, né? Eles se conheceram em 92. Na época que meu pai tinha ficado de férias, que ele já morava aqui em São Paulo, porém ele é de Pernambuco. Aí ele entrou de férias e foi viajar para Pernambuco para ver a família. Então, nesse tempo que ele viajou para conhecer a família, ele conheceu a minha mãe, ou melhor, para ver a família, ele conheceu a minha mãe, porque minha mãe era próxima da família dele. Então, ele se conheceu ali em 13 dias, mais ou menos. Aí ele teve que voltar para São Paulo. Ficaram 1 ano se falando por cartas. Por cartas. Bem porque antigo mesmo, né? Sim, porque Da carta. Exatamente, porque na época não existia WhatsApp, não tinha esse negócio de e-mail, né? Não tinha. Então, era por cartas e telefonema de orelhão, porque não tinha celular também. Então, era assim, falavam